Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai entender outro documento contábil, outra demonstração financeira, e essa é a DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai conseguir entender a estrutura de uma DRE, como analisar e fazer investimentos em ações muito mais inteligentes. Bom, então, primeiramente vamos deixar claro aqui, né? Se você já assistiu o vídeo do balanço patrimonial, você já entende a importância de se analisar as demonstrações financeiras. Todos os documentos contábeis, eles têm estruturas diferentes. Como você viu lá no balanço patrimonial, a gente tem duas colunas, uma dos ativos e outra e outra dos passivos e do patrimônio líquido, né? E lá a gente consegue entender alguns outros fatores, que são, por exemplo, os investimentos que a empresa faz, como ela consegue se endividar, se a dívida dela é de longo ou de curto prazo, entende? E na DRE é diferente, a gente tem só uma coluna, e o que é que a gente vai entender aqui? O quanto da receita, o quanto de dinheiro que entrou na empresa saiu no saldo positivo ou no negativo, né? Se a empresa tiver tido prejuízo. Ou seja, quanto realmente a empresa teve de lucro, e entender esse processo todo, desde a receita bruta, todas as despesas até chegar lá. Então, como você pode ver aqui, essa é a estrutura base de um demonstrativo do resultado de exercício. A gente primeiro vai ter a receita bruta da empresa, ou seja, de fato, quanto dinheiro entrou na empresa, mas depois a gente vai ter que descontar algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai descontar é o imposto sobre a receita, e aqui vai se encaixar o PIS, COFINS e ICMS. Então, após esses impostos, a gente tem a receita líquida. Após a receita líquida, a gente vai ter que descontar também o custo dos produtos vendidos, ou o custo dos serviços prestados, né? Porque a empresa ou ela vende produtos ou ela presta serviços, ou os dois. Então, para ela prestar esse serviço ou para ela vender esse produto, ela tem alguns custos envolvidos, né? Então, após ter esses custos, a gente vai ter o lucro bruto. Após o lucro bruto, a gente vai ter que retirar as despesas com vendas, que é basicamente custos com marketing e custos logísticos, né, de entrega dos produtos. E também vai ter que tirar as despesas administrativas, que são basicamente os gastos de manutenção de uma empresa. Então, após isso, a gente chega no lucro operacional, o Earnings Before Interest and Taxes, na sigla em inglês EBIT. É basicamente os lucros antes dos juros e dos impostos. Ou seja, a gente vai ter que tirar, até chegar no lucro líquido, os juros e os impostos. Primeiro, a gente vai ter o resultado financeiro. E aqui eu coloquei mais ou menos por quê? Porque o resultado financeiro pode ou acrescentar ou desacrescentar no lucro da empresa. O que é o resultado financeiro? É o balanço dos juros. Ou seja, se a empresa recebeu mais juros dos seus investimentos do que ela pagou juros de suas dívidas, ela tem um resultado financeiro naquele trimestre positivo. E o inverso é a mesma coisa, né? Se ela tiver pago mais do que ela recebeu, ela vai ter um resultado negativo. E depois, quando a gente tirar esse balanço dos juros, a gente vai ter o lucro antes do imposto de renda. E após tirar o imposto de renda, a gente chega finalmente no lucro líquido. Então a gente pode ver que tem todo um caminho até chegar no lucro líquido. É importante a gente entender alguns pontos aqui. O primeiro deles é a receita, o lucro bruto, o EBIT e o lucro líquido. Esses são os principais pontos que a gente vai entender no ADRE. Para a gente ver isso mais na prática mesmo, sem estar nessa enrolação aqui, eu vou trazer para a gente uma ADRE de uma empresa do terceiro trimestre de 2019. Então, vamos ver aqui da Tegma. A Tegma é uma empresa que trabalha no setor logístico e de transporte. E vamos entender aqui o que aconteceu no terceiro trimestre de 2019. Bom, a gente teve uma receita bruta de 415 milhões e aqui a empresa especificou para a gente de onde veio essa receita, né? Então a maior parte veio da logística automotiva e a menor parte da logística integrada. Então, a gente teve aqueles impostos que eu falei, que vai deduzir da receita bruta, e a gente teve uma receita líquida de 340 milhões. Logo após isso, nós temos os custos dos serviços prestados. Como ela é uma prestadora de serviços, aí vai ser o custo de serviço prestado, que vai deduzir aqui 270 milhões, totalizando no lucro bruto de 70 milhões. Então, a gente vai ter despesas gerais e administrativas, ou seja, de manutenção, em 20 milhões. Isso aqui, olha, a gente vai ter uma receita operacional de 51 milhões. Logo, o lucro operacional da empresa vai ser de 100 milhões, um pouco maior que o lucro bruto. Após o lucro operacional, a gente tem aquele resultado financeiro, que aqui foi um resultado financeiro positivo, ou seja, a empresa recebeu mais dinheiro em juros do que ela pagou de juros.
um saldo positivo de 30 milhões. A gente tem as despesas financeiras em 9 milhões e uma receita financeira maior aqui de 40 milhões. Isso tudo aqui vai totalizar um LAI, um lucro antes do imposto de renda, em 130 milhões. E logo após a contribuição social e o imposto de renda, a gente tem um lucro líquido de 91 milhões de reais. O que é que a gente pode fazer aqui, que é muito interessante, um demonstrativo do resultado de exercício? A gente pode comparar o lucro bruto, o lucro operacional e o lucro líquido com a receita líquida. E a gente vai achar indicadores chamados de margens. Indicador extremamente importante, um dos mais importantes, na minha opinião. E como é que a gente vai fazer isso? Para a gente calcular a margem bruta, por exemplo, margem bruta, a gente vai ter que dividir o lucro bruto da empresa pela a receita líquida da empresa. E a gente vai achar aqui um total de 20% de margem bruta. Vou colocar aqui em percentual para ficar mais fácil de a gente entender isso aqui. Percentual, pronto. O lucro operacional a gente chama de margem EBIT, que nada mais é do que o lucro operacional dividido pela receita líquida, que também vai ser, eu coloquei em percentual, foi 30%, uma margem altíssima também, tá? A margem bruta não foi tão alta, de 20%, mediana, eu diria, e a margem EBIT de 30% foi bem alta. Então, o lucro antes do imposto de renda, eu não acho interessante a gente fazer a margem disso, mas o lucro líquido é de fato mais importante, né? Acho que o lucro líquido, a margem líquida e a margem EBIT são as mais importantes. Margem líquida. Por quê? Porque o EBIT é importante. O lucro operacional nada mais é do que a capacidade da empresa gerar caixa. Ou seja, gerar caixa que vai entrar lá no balanço patrimonial. Como eu estava dizendo, todos os documentos contábeis eles são interligados entre si. Embora eles tenham estruturas diferentes, todos eles contam a mesma história. E por isso é extremamente importante a gente analisar todos os documentos contábeis em conjunto, né? Não analisar um balanço patrimonial e depois analisar o demonstrativo de resultado de exercício. A gente tem que analisar todos eles em conjunto, que a gente consegue entender a história como uma só. Então, a margem líquida vai ser o lucro líquido dividido pela receita líquida. E a gente vai ter uma margem aí de 26%, que é uma margem bem alta também, tá? O que é que a gente pode fazer aqui também? O EBIT é o Earnings Before Interest and Taxes. Mas a gente também tem o EBITDA, que é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ou seja, antes dos juros, dos tributos, da depreciação e da amortização. E como é que a gente calcula isso? É nada mais é do que o EBIT, o lucro operacional, mais a depreciação e a amortização, que a gente consegue achar aqui na... Calma, esqueci de somar. Mais o que a gente consegue aqui no demonstrativo do fluxo de caixa, que é outro documento que a gente vai entender depois. Ops, não deu. Pera. Vamos fazer de novo. É o lucro operacional mais depreciação e amortização. E a gente tem aqui... Ué, ele deu em moeda isso aqui. A gente tem um EBITDA de 106 milhões de reais. E a gente pode fazer a margem EBITDA também, que é outra margem muito legal de se calcular. Margem EBITDA, que vai ser o lucro EBITDA dividido pela receita líquida, que dá um total de uma margem EBITDA de 31%. Então, isto é apenas alguma das coisas que a gente pode ver no demonstrativo do resultado de exercício. E esse tipo de análise se chama de análise vertical, que a gente vai comparar estes dados de acordo com um que está mais em cima, né, verticalmente. E a gente também pode fazer análise horizontal, que é basicamente comparar, por exemplo, a receita bruta, o lucro líquido de 2015, que no caso aqui foi prejuízo, com o de 2019, né? Inclusive a gente pode ter um aumento bem grande. Mas enfim, isso é análise horizontal e análise vertical. A gente vai entender em vídeos futuros. A gente vai basicamente fazer na prática análises horizontais e verticais. E, bom, basicamente é assim que funciona essa estrutura. E algo que a gente pode fazer para analisar é um documento, na minha opinião, o mais simples de se analisar e um dos melhores, que mais dá informações relevantes. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificações de quando eu publicar novos vídeos. Vai ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.